Acompanhe agora a luta dos atletas paralímpicos na superação das limitações. Os obstáculos da vida não são páreos para os competidores. As Paralimpíadas no Brasil mostraram um lado do esporte que às vezes fica escondido. O desafio de cada dia ser melhor do que ontem e não desistir do que parece praticamente impossível. O esporte é para todos, independente da idade, e foi isso que uma escola resolveu mostrar. Nós acreditamos que isso incentiva os alunos a entender a superação das dificuldades de uma pessoa com deficiência. Esse é o propósito dos nossos alunos aqui, a mostrar essa equipe de basquete para que eles possam vencer os seus desafios também. A prática de atividades esportivas já é bastante incentivada nas escolas, mas tudo fica bem mais intenso em época de Olimpíadas e ainda mais com o Brasil sediando os Jogos. E nas Paralimpíadas não é diferente. Além da prática do esporte, os alunos são incentivados com as histórias de superação dos atletas. O Colégio Adventista de Ribeirão Preto resolveu aproveitar a data para realizar a Feira de Ciências exatamente sobre a relação do esporte e de atletas portadores de necessidades especiais. Para isso, convidou um time de atletas paralímpicos de basquete sobre rodas. Bem, a gente trouxe o time aqui porque a gente o nosso professor de educação física teve a ideia de trazer para ver como que é a vida deles no basquete, para saber como que é se jogar em cadeira de rodas e ter uma diversão aqui na nossa feira. O que eu mais gostei foi a corrida deles de costa e de frente. Superação que mudou a vida do atleta Lucas dos Santos. Conheci o basquete, né? Fui me adaptando e hoje eu consigo fazer parte do time já faz 11 anos. Em questão de físico é excelente, em questão de social com os outros também muda bastante. O basquete acaba se tornando uma forma de escape do mundo lá fora, dos problemas lá fora, né? E é dentro do esporte, do basquete em si, que a gente consegue esquecer um pouco dos problemas e se doar um pouquinho pro basquete, sorrir, conversar muito com os amigos ali, socializar. É isso, o basquete pra gente se torna a segunda vida, né? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos 30 milhões de pessoas vivem no campo desde 1940, o que representa 15% da população brasileira. Aqui no Vale do Paraíba, o número de pessoas que moram na zona rural chega a 380 mil habitantes. No Vale do Paraíba, o número de pessoas que moram na zona rural chega a 380 mil habitantes. Muitos estão saindo hoje das cidades e optando pela vida no campo, não apenas para fugir do trânsito, poluição e estresse, mas por conta da atual situação econômica. Devido ao crescente número de desempregados, pessoas procuram no campo a oportunidade para obter sua própria renda e acabam por encontrar mudança e melhor qualidade no estilo de vida. O fácil acesso a produtos orgânicos proporciona uma alimentação de melhor qualidade. O ar puro encontrado na calmaria das belas paisagens propicia tranquilidade e paz, dando lugar à saúde. Gisele Ferri, repórter setorial. E nessa época do ano, o que não falta é gente à procura de alguma atividade física para curtir o verão. E na busca pelo corpo perfeito, a corrida contra o tempo faz com que muita gente busque resultados imediatos. Mas será que na briga com a balança, todo mundo se preocupa em desenvolver os exercícios com a postura correta? Energia, movimento, a busca do corpo perfeito. Frequentar uma academia já faz parte da rotina de boa parte dos brasileiros. Reduzir medidas, chegar ao peso ideal, ter mais saúde e disposição são as metas desse pessoal. Fiz uma obrigação no meu horário que eu tinha que vir pelo menos 4 vezes por semana para a academia para ter algum efeito. O número de academias tem crescido no país. Segundo o relatório do Mercado Mundial do Fitness, hoje são mais de 30 mil. O Brasil só perde mesmo para os Estados Unidos, que lidera essa lista. Mas é preciso cuidado. Segundo esse educador físico, a falta de orientação pode trazer transtornos durante a prática de exercícios. Geralmente o iniciante ele acaba vindo despreparado, né, não procura não se informar corretamente sobre o que comer. Alguns vêm em jejum, né, praticar atividade física e acaba passando mal. E não é só isso. O problema pode ficar ainda mais sério quando a pessoa deixa de passar por uma avaliação médica antes de frequentar a academia.
Conhecer as condições de saúde de cada pessoa é importante para o trabalho do educador físico. A gente acaba indicando que ele procure uma avaliação até que ele possa ter um parâmetro real do que ele pode e ele não pode fazer. E aí já tem uma prescrição exata para cada tipo de paciente. Você acha que as pessoas normalmente se preocupam em passar por uma avaliação médica antes de frequentar a academia? Dificilmente, poucas pessoas devem fazer isso. Você fez? Fiz, sempre fiz. Você acha importante? Eu diria que é para lá indispensável. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde e não sabem. E principalmente ginástica com peso, principalmente na parte óssea, muscular, a ideia pode ser de mais você causar lesão do que melhoria. Eu mesmo já me machuquei aqui também. Olha, deve fazer porque o médico já faz um laudo, né, do que o paciente tem ou não, para não ter uma lesão grave na academia. É importante, sim. Essa academia de São Paulo, além de exigir o exame médico, o cliente também passa por uma entrevista e por uma outra avaliação física que é feita no local. Que tipo de avaliação é feita aqui? É uma bateria de perguntas, né, uma anamnese, dizendo para ela, perguntando se ela tem algum tipo de problema hereditário, como pressão arterial, diabetes, cardiopatia, e também se ela tem algum tipo de restrição. A avaliação serve exatamente para isso, né? É detectar se você tem alguma alteração no coração que impossibilite ou que possa ser perigoso você fazer certos tipos de atividade física. Quer fazer alguma coisa mais específica, é interessante e importante que você passe com o seu médico. O doutor em Educação Física pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Nathan Silva, também concorda e afirma que o laudo médico permite ao educador físico fazer um trabalho mais personalizado para os frequentadores. E a academia que for denunciada por não cumprir a lei poderá ser multada e até fechada. É uma lei que voltou agora na cidade de São Paulo, que é a obrigatoriedade que o indivíduo apresente um atestado médico para a realização de exercício físico. A entrevista do dia fala sobre a lei que altera o código da cobrança da taxa de condomínio. Ela entrou em vigor e tem contribuído para a redução do índice de inadimplência. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre o setor imobiliário, que foi muito afetado com relação a essa crise que o país vive e agora tem esperanças de retomada, tanto na questão da construção quanto na questão da administração dos imóveis, dos condomínios. E nós estamos recebendo hoje aqui o dirigente do Secov, o João Santoro, que vai conversar conosco sobre esses assuntos. Tudo bem? Uma grande satisfação tê-lo conosco aqui. Satisfação é nossa, gratidão pelo convite aqui para a gente poder estar ajudando a divulgar as informações do nosso setor aí, levar um pouco mais de conhecimento para o nosso público, né? Vai daí a importância da gente, desde logo, né, definir o que é o Secov, para a população saber o leque de ofertas, de oportunidade para negociações que a entidade oferece. Tá. O Secov é o sindicato patronal da categoria imobiliária, né? Então a gente abarca lá as imobiliárias, construtoras, administradoras de condomínio, né? Toda a rede imobiliária. Então temos lá treinamentos, cursos, palestras, vários produtos, né? Pesquisas de mercado, tudo que a gente pode oferecer para o nosso setor tem disponível lá. E eu tenho a impressão que um assunto que afeta muito a população é a questão da administração do condomínio hoje em dia, né? Porque tivemos modificações importantes na legislação, inclusive com relação à inadimplência. Isso. Eu acho que é uma coisa que afeta muito. Eu fui síndico de condomínio grande no Rio de Janeiro e a taxa de inadimplência beirava 51%. Era uma loucura, né? Meu Deus! E uma coisa complicada, porque a cobrança disso era muito lenta, muito lerda. Agora acho que a coisa vai ficar mais dinâmica, né? Quem faz vidinha com o dinheiro dos outros, né? Que paga o condomínio atrasado para aplicar no mercado financeiro ou fazer algum outro tipo de salvamento, deixando mal os outros, agora está numa situação mais difícil, penso eu. Apertou um pouco agora mais o cerco, né, com relação a essa questão dos inadimplentes, e nós temos, até como você citou, né, nós temos aí vários tipos de inadimplente, né? Nós temos os inadimplentes que se aproveitam dessa situação de multa baixa, de juros baixos, que veio aí com o novo Código Civil. Isso aí dificultou bastante, né? Antigamente a multa poderia chegar, né, até 20%, na maioria das convenções rezava ali 20%,
isso caiu para 2% e virou um negócio, né? Não pagar o condomínio e aplicar o dinheiro aí no mercado financeiro. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão. O que falta muito no mercado é a visão do que é a taxa de condomínio, né? Muitas vezes o condômino ele acha que ele paga aquela taxa para o síndico e o síndico usa o dinheiro a seu bel prazer para fazer o que ele quer. Ele não tem a noção da formação daquela taxa, da composição, da utilização daquele dinheiro e do prejuízo, principalmente, que ele causa para os seus vizinhos, né? Quando ele deixa de pagar o condomínio, ele não está causando um prejuízo para o síndico ou um prejuízo para a administradora ou para alguém que ele venha, né, a se desentender por algum motivo. Ele está causando prejuízo para ele e para todos os seus vizinhos, para aquela comunidade. Eu tenho a impressão que começou aqui por São Paulo essa história de protestar a cobrança. Isso já é agora uma prática generalizada ou com a nova legislação foi impedido de fazer esse tipo de protesto? Teve num passado, né, um projeto, né, uma lei, enfim, aqui do Estado de São Paulo que se permitiu o protesto. Começou-se a fazer o protesto, depois se recuou por uma questão de questões jurídicas todas, né, os embates jurídicos de sempre. Com o novo Código de Processo Civil, isso facilitou ou possibilitou, porque o título de condomínio foi considerado um título executivo, né? Então, agora os processos de cobrança eles são mais céleres porque ele já entra diretamente executando, não precisa mais passar pela fase do conhecimento da dívida. Então, já se entra exatamente, né, na execução e aí tem uma fase a menos, já se consegue ter um efeito melhor. E eu gostaria de saber se depois dessas variações na legislação, caiu um pouco a questão da inadimplência, né? Mas a gente volta a esse assunto já na sequência da entrevista aqui no Repórter Setorial. Fique com a gente. E o Repórter Setorial faz uma breve pausa e na sequência você vai ver. Pesquisa mostra que Brasil tem mais empresas fechadas que abertas. Aguarde um instante, voltamos já.